Olá, alunos da disciplina Projeto Integrador 2 da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa discussão. Nós estamos organizando, né, nossa proposta de projeto integrador para este período. Nas aulas anteriores a gente já conversou um pouquinho sobre isso. E o que eu vou fazer na aula de hoje e na próxima aula é olhar com mais cuidado o conteúdo relativo à nossa temática que está presente na Base Nacional Comum Curricular. Deixa eu explicar por que eu vou dar essa ênfase. A nossa temática é construir, o projeto de vocês é construir uma avaliação da aprendizagem do conceito de números tratado nos anos finais do Ensino Fundamental 2. Então, nós estamos falando do proposta de avaliação de aprendizagem. Ao longo das aulas anteriores, professora Mônica e mesmo na minha aula, a gente recomendou algumas etapas para vocês, né? E eu estou olhando com carinho essa etapa aqui, pesquisar o tema, porque ela é importante para etapas seguintes. Escolher uma escola, conversar com o professor, fazer a proposta da atividade e organizar essa atividade. Números no ensino fundamental, eu estou querendo que vocês gastem um tempo para responder essa pergunta. Quais são os conteúdos que são trabalhados no ensino fundamental? E por que BNCC como referência que eu vou usar? Então, essa reflexão é importante. Primeiro, quando vocês forem procurar uma escola, um professor, é importante que vocês, ao se apresentarem, se apresentem bastante preparados para o projeto que vocês vão fazer. Isso exige dois tipos de reflexões. Reflexões sobre a metodologia que vocês vão implantar, sobre a proposta que vocês vão fazer. Vocês vão ouvir o professor, mas vocês têm que ter ideias do que vocês querem fazer. Vocês têm que ter ideias da metodologia e do conteúdo. Com essas ideias, vocês vão ouvir o professor para dialogar com o professor e a escola para construir uma proposta. Mas vocês precisam estar bastante já preparados sobre isso quando vão se apresentar para o professor. Não chegar de mãos vazias. E eu vou olhar a Base Nacional Comum Curricular por duas razões. Porque ela é um documento oficial, que não pode ser ignorado, e porque ela é comum a todas as escolas. Livros didáticos, materiais apostilados, eles são importantes, mas eles podem variar muito de escola para escola. Então, eu vou usar como documento para esse estudo de caso a Base Nacional Comum Curricular. Estamos na fase, então, de definir o escopo. Lembre-se que números é bastante amplo e técnico. Envolve muitos aspectos, inclusive abstratos e situações do cotidiano. Vocês vão fazer uma avaliação. A proposta é que vocês façam um projeto de avaliação. Então, vocês têm que ter muita clareza do o que vocês querem avaliar e como vocês querem avaliar, por que vocês estão avaliando. E isso, claro, negociado com o professor. Agora, vamos olhar esse conteúdo. Avaliar, afinal de contas, o quê? Um dos tópicos, eu vou percorrer os 2 anos, 8º e 9º. 8º ano, notação científica. Então, notação científica é aquela ideia muito útil em algumas ciências, tipo na química, muito, na física ou na biologia, em que você escreve uma grandeza escrevendo um número que pode ser fracionário, mas é um número entre 1 e 10, e multiplicado por uma potência de 10. O que está por trás aqui, que é extremamente importante, é a ideia de ordem de grandeza que está refletida nessa potência de 10. Para os cientistas, olhar esse número, se a potência aqui é 23 ou se a potência é 21, ele sabe que os números são de ordens de grandeza diferentes. Esse é um dos aspectos importantes da notação científica que certamente eu gostaria de ver avaliado nos meus alunos. Se eles entenderam, se eu estou ministrando esse conteúdo e eu vou avaliar, eu gostaria de saber se os alunos entenderam essa ideia de ordem de grandeza. Se eu fosse o professor, se vocês se apresentassem para me propor esse projeto, vamos construir uma avaliação, eu pediria que isso estivesse presente na avaliação. E vocês vão avaliar, vão criar um instrumento de avaliação que vocês quiserem. Desde uma prova até uma atividade de grupo, o que vocês, a imaginação de vocês
pensar na avaliação. Pode ser uma avaliação presencial, pode ser uma avaliação online. Vocês vão construir a avaliação. Potências e radiciação é um outro tema, é um tema mais técnico. Ele está muito mais ligado a usos internos na matemática do que tanto fora das ciências. Quando alguém vai resolver uma equação do segundo grau, é importante que ele domine cálculo de raízes para poder aplicar a fórmula resolutiva da equação. É importante que ele saiba lidar com potências, isso também está ligado aqui com a notação científica. Saber responder duas coisas, se você somar uma grandeza que tem expoente 23 com uma grandeza que tem expoente 21, o que acontece? Bom, porcentagens, isso é um outro tema significativo e que tem muito a ver com o dia a dia. Então, desde introduzir o conceito de porcentagem até avaliá-lo, é uma coisa super importante no 8º ano. O princípio multiplicativo da contagem é aquela história de uma técnica de contagem, a regra do produto. Eu acho que fica um pouco solto dentro desse conteúdo de temas. Eu não ficaria surpreso se vocês encontrassem professores, livros, que não tratam disso nessa sequência, nesse momento, que deixam isso para a parte de análise combinatória, de contagem, mas é a regra do produto. A questão das dízimas periódicas e fração geratriz, então, exemplos muito simples, uma dízima periódica, isso é igual uma fração geratriz. Esse é um conceito importante e que ele está ligado muito perto ao conceito de número racional e irracional. Eu vou depois voltar a isso. Nono ano. Tema, necessidade de números reais para medir qualquer segmento de reta. Isso é uma conexão com geometria, dizendo que os números reais aparecem associados à medida de segmentos. Aqui tem uma oportunidade para se falar um pouquinho de história. Eu não sei se a escola onde vocês vão trabalhar, o professor, o livro didático, vai ter conexão desse conceito com história da matemática. Aí fica para vocês se aprofundarem nisso, né? Dos números irracionais, reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. O que essa parte aqui está citando é que você tem que avaliar, né, com o aluno se ele tem ideia que o raiz de 2 é um número que está entre 1 e 2 e menor ainda do que 1,5, e que ele é um irracional e que está nessa posição na reta real. Então esse é um tópico para vocês refletirem sobre sua importância e como avaliá-lo. Eu vou depois, na próxima aula, eu falo de novo um pouquinho disso aqui. Ao vocês olharem na Base Nacional Comum Curricular, tem uma outra coisa importante para vocês olharem. Além do tópico, conteúdo, tem qual é a habilidade que se espera que o aluno tenha desenvolvida quando ele estudar esse tópico. Então, para aquele tópico que eu acabei de falar de números irracionais, a habilidade que se espera é que o aluno reconheça um número irracional como sendo um número real, cuja representação decimal é infinita. Isso é que se espera que o aluno tenha aprendido. E não periódica, infinita e não periódica. Portanto, o aluno vai ter que saber o que é uma representação decimal, o que é uma representação decimal finita, o que é uma representação decimal infinita e o que é uma representação decimal infinita periódica. Isso tudo faz parte da habilidade que o aluno tem que desenvolver com esse tópico. E a localização na reta numérica. Tema interessante para se pensar tanto no aspecto do ensino quanto da avaliação desse conhecimento. Potências com expoentes negativos e fracionários é uma habilidade técnica que é muito útil dentro da matemática. É o aluno saber que raiz quadrada de 3 pode ser escrita como 3 elevado a meio, saber que 5 elevado a menos 1 é 1/5. Essas são coisas que estão previstas aqui e que teriam que ser avaliadas de alguma forma.
Nono ano retoma a notação científica, que já está lá no segundo. Então, observem, vocês podem pensar numa avaliação que tenha tanto um aspecto que se preste a avaliar para o oitavo como para o nono. Se for uma avaliação de uma prova, uma questão, nem sempre a questão do oitavo pode ser adequada para o nono e vice-versa, por questão de maturidade dos alunos. Mas se a avaliação tiver mais num caráter de uma atividade avaliativa, vocês podem pensar em coisas que dialoguem tanto no oitavo quanto no nono. Porcentagens, problemas que envolvam cálculo de porcentagem sucessivas. Isso está previsto e fala na Base Nacional Curricular de uso de calculadora, aqui, de uso de tecnologia. Então, ao pensar que você vai avaliar, você tem que pensar qual era a proposta de aprendizagem. A proposta de aprendizagem prevê que o aluno, ao fazer porcentagens sucessivas, e típico disso é exemplo de inflação, né? Aumentos sucessivos a cada mês na inflação, na taxa de juros e o efeito global que isso tem depois de um período, como um ano. E usando calculadoras. E aí fica a pergunta como avaliar isso, né? Qual instrumento de avaliação vocês poderiam construir, considerando o uso ou não de calculadoras, não é? Bom, então, eu repassei aqui os tópicos, percorri todos, oitavo e nono anos, e na próxima aula eu vou voltar a isso. Em alguns tópicos eu vou me deter um pouquinho mais para pontuar um pouquinho melhor esse mundo desse conteúdo que vocês têm que produzir. Por enquanto, bom trabalho para vocês. Espero que vocês estejam animados com esse projeto.